todos vocês com a paz que vem de Cristo, a alegria que vem do Senhor e a beleza que veio do meu Pai. Amém? Quando for da beleza não rolou, né? Não sei porquê. É um prazer voltar nessa igreja. Quem esteve aqui da última vez que nós estivemos, levante a mão. Quase todo mundo, obrigado por terem voltado. Feliz Natal para vocês. Vim com o Thiago Coutrin, meu brother, sua esposa que está ali no Data Show, arrumando as coisinhas lá. E já fui tremendamente abençoado. Espero que você também tenha sido. Pelas canções que foram compartilhadas com a gente. Me pegaram de surpresa aqui. Desculpa aí se eu atrapalhei a banda, foi mal. Vocês vão perceber, mas eu errei todinho o arranjo que eles fizeram. Ensaiaram 10 dias seguidos para fazer o arranjo e eu atrapalhei. Desculpa, viu? Da próxima vez não chamo. Aí não tem esse problema, tá? Antes de cantar uma canção, eu queria confessar um pecado para vocês. Eu estava ali atrás e me deu vontade de ir no banheiro e estava escrito na porta: apenas para pastores. Eu não sou pastor. Eu queria dizer, mais alguém dessa igreja já cometeu esse pecado? Levanta a mão agora, é a sua oportunidade, vai levantar a mão. Há pessoas aqui que já usaram o banheiro do pastor sem ser pastor, então que nessa noite você tenha o seu coração transformado pelo Senhor. Vamos fazer mais isso, tá bom? É muito bom a gente estar no lugar onde a voz de Deus está ecoando. Eu quero orar essa canção, pedir que Deus fale comigo. Eu realmente preciso ouvir a voz de Deus hoje. Eu realmente preciso receber e entregar para Deus alguma coisa. Eu realmente preciso que esse momento seja especial para a nossa vida. Essa canção se chama Fala Comigo. Silencio o meu coração e elevo ao céu o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Eu sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça é o que me faz prosseguir. Um grande missionário foi pregar numa cidade e foi anunciado em todos os lugares, padarias, houses, estabelecimentos mil. E um garoto que trabalhava numa loja de brinquedos, um adolescente, viu e foi chamado por Deus para estar lá. Eu quero ouvir esse nome, eu quero aprender de Deus. E na primeira noite ele chegou no horário e percebeu que as cadeiras estavam quase todas vazias. Só havia mais de um homem sentado. Era um missionário. Ele se assentou do lado do rapaz e disse: eu vim aqui para te ouvir, eu vim aqui para aprender. O missionário disse: eu não tenho como, eu não posso fazer uma palestra para uma pessoa. Venha amanhã. Se amanhã tiver pelo menos mais de 15 pessoas aqui, eu compartilho o que Deus colocou no meu coração. Aquele garoto ficou um pouco chateado, mas tudo bem. No outro dia ele estava lá. Ele chegou antes do missionário. O missionário entrou pela porta, as luzes estavam meio apagadas e ele percebeu que havia exatamente 16 cabecinhas assim, ó, no banco. E ele deu um sorriso: vou pregar, mas eu preciso acender a luz porque eu preciso ler a Bíblia. Por favor, alguém acenda a luz? Ninguém acendeu. Alguém acenda a luz? O garoto se levantou, acendeu a luz. Quando a luz foi acesa,
Ele percebeu que só estava o garoto e mais 15 bonecos. O missionário ficou bravo e disse para ele: você está querendo me enganar? Isso aqui são bonecos. Ele disse: eu pensei em trazer pessoas, mas qual é a diferença entre bonecos e pessoas que não querem ouvir? Então eu trouxe os bonecos. E aquele missionário foi tomado por uma emoção, compartilhou a palavra naquela noite. Aquele menino, naquela noite, foi chamado para o ministério e se tornou um homem de Deus. Que nessa noite você queira ouvir o Senhor. Mais uma vez. Silencio meu coração e elevo ao céu o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. São solteiros, levante a mão agora, sem chorar, apenas levante a mão. Há esperança para você, para mim, tá? Continuemos buscando o Senhor.
E eu estava indo para casa da minha namorada. Eu não tenho carro, não tenho moto, minha bicicleta quebrou, eu tenho skate e não sei andar. Então eu fui de busão mesmo. O ponto de ônibus até a casa dela é distante, né? Então eu desci, como sempre, graças a Deus, sou uma pessoa feliz. Fui lá na rua cantando, pensando no título do Corinthians, um monte de coisa que não aconteceu, né? Não aconteceu. E enquanto eu descia a rua, tranquilo, eu olhei para trás e percebi que eu estava sendo seguido. Foi terrível, foi uma sensação estranha. Era um cachorro. Mas não era um cachorro normal. Aquilo ali era um ser alienígena. Ele tinha uns dentes assim, ele parecia aquele lobo do Crepúsculo. Quem assistiu Crepúsculo? Levante a mão e confessa o pecado agora. Olha o Senhor tratando a sua vida aí. Você estava na fila para assistir amanhecer lá, sei lá. Era um lobo, aquilo era uma terrível. Mas eu pensei, como um homem racional que sou, eu sou mais inteligente que esse cachorro. Eu vou fazer uma coisa que eu vou despistá-lo. Eu vou começar a andar mais rápido. Porque eu vou andar mais rápido, ele vai andar na mesma velocidade que ele está andando, logo nós vamos começar a nos afastar. Ó, fiz uma conta lá, já da hora. E comecei a andar rápido. Quando eu olhei para trás, eu percebi que o cachorro também sabia fazer conta, porque ele começou a andar mais rápido. Ele era formado, ele não era qualquer cachorro não, era formado. E ele começou a andar rápido também. Eu falei, Deus, o negócio está ficando estranho aqui. Já sei, eu vou vir para a direita, vou ficar encostadinho aqui na calçada, e ele vai perceber que eu saí do campo de visão dele, vai ficar me procurando e vai embora. Virei para a direita e com fé, ele não vai conseguir vir para cá também, não vai perceber. Quando eu olhei para trás, onde ele estava? Na direita. Percebi que ele também tinha noção de direção. Ou seja, era um cachorro macho, não era cadela não, porque tem noção de direção. Não teve graça, desculpa você. Eu não precisava botar uma piada, né? Aí, ele... Foi muito ruim, não tá gravando não, né? Mas vai editar, né? Por favor. E o cachorro foi chegando mais perto. Aí, minha última tentativa, eu sei que vocês vão me criticar, não coloquem isso no YouTube, senão eu posso ser processado. Eu peguei um pedaço de madeira, mas enorme, que estava no chão. Eu falei, eu vou botar medo nele. Eu aqui, ó, botando medo no cachorro. Peguei aquele pedaço de madeira, era quase um tronco de uma oliveira, um negócio grande. Era um cedro do Líbano. Peguei aquilo, olhei para trás, o cachorro estava vindo assim. Sim, vai pra cá. Olhei pra ele, aquele pedaço de madeira, e quando eu vi, ele ficou nem um pouquinho de medo, começou a andar na minha direção mais rápido. E agora já era. Soltei aquele pedaço de madeira no chão, virei as costas, parei e comecei a lembrar de todos os filmes de heróis que eu já havia assistido. Todos os golpes, as artes marciais mais poderosas. Aí eu lembrei do Chapolin. E eu fiz o mesmo golpe que ele costumava fazer, fiz assim, ó. E fiquei esperando, irmão. Se eu tivesse papel e caneta, eu faria um testamento. E eu sentindo aquele cachorro se aproximando, aquele pelo logo estaria roçando a minha perna. E quando ele estava bem perto, eu quase conseguia sentir aquele hálito de cachorro na minha canela. Quando eu percebi que era o fim, eu ouvi uma voz celestial, dizendo assim: meu nome é Thiago. Acho que o anjo confundiu. Os anjos estão comprando ao meu redor, não sabem meu nome. Continuei de olho fechado, mais uma vez a voz ecoou: Bob! Quando eu olhei, abri os olhos, olhei aquele cachorro, aquele monstro, já não estava mais lá, ele estava voltando, abanando o rabinho como se fosse um poodle. E lá no fundo estava uma mulher, que era a dona do cachorro. E eu fiquei pensando, eu não consegui pará-lo com a minha inteligência, eu não consegui pará-lo com a minha violência. Bastou a voz daquele a quem ele obedecia para ele parar. Só bastou a voz daquela que era dona dele para ele parar. Aí eu lembrei de um texto bíblico onde os discípulos estão com medo das ondas e eles tentam parar a onda com um pedaço de madeira, sei lá, igual eu. E eles acordam Jesus olha para aquela onda e fala assim: Bob,
Queridos, eu creio muito que todas as coisas estão debaixo da soberania do nosso Deus. E algumas coisas que nós tentamos parar com a nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa sagacidade, tentamos parar com violência, com agressão, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do nosso Senhor que as coisas vão acontecer. E eu nunca vou esquecer dessa história. As suas mãos não podem parar a tempestade, mas a tempestade não pode parar as mãos de Deus. Quando Ele fala, é o fim, é o fim. Eu nunca mais vou me esquecer do Bob. Eu voltei lá, eu nunca mais encontrei. Será que ele morreu? Espero que não. Que você tenha coragem de esperar em Deus. Há uma canção que diz assim, ó: eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Com minha voz eu bendirei o Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. Em meio às tempestades não duvidarei. És o meu protetor e rei, ainda que a oliveira não dê fruto, e entre a multidão eu sinta a solidão. Em dias maus eu erguerei a minha voz e direi, és meu tudo. Eu não temerei, pois tu
ti, Jesus. Santo, Senhor, e junto com os anjos nós te celebramos nessa noite, Pai. Nós sabemos que eles estão cantando, nós sabemos que eles estão te adorando, queremos nos unir a eles, Pai. Recebe o nosso louvor. Ah, como é bom ser tua igreja, Pai. As tempestades existem, os dias de sol também existem. Mas seja no dia de tempestade ou no dia de sol, o que faz o dia valer a pena é dizer que Tu és santo. E que nós vamos louvar o Teu nome, Senhor, em todo o tempo. Todo o tempo. Louvarei o Teu nome, louvarei. Glória e majestade estão diante de ti, Supremo Rei, soberana é tua lei, os anjos te adoram sem cessar, pois tu és santo, santo. Sei que estás ouvindo, anjos te adorando, pois tu és santo, santo. Sei que estás ouvindo, anjos te adorando, diante do teu trono. Diante de ti se prostrarão, os montes te adorarão, e um canto de louvor se ouvir agora no céu, pois tu és santo, santo. Sei que estás ouvindo, te adorando, pois tu és santo, tu és santo. Sei que estás ouvindo, anjos te adorando, diante do teu trono. Cante comigo, pois tu és santo. Pois tu és santo, sei que estás ouvindo, anjos te adorando, pois tu és santo, és santo. Sei que estás ouvindo, anjos te adorando, pois tu és santo. Cante. Sei que estás ouvindo, anjos te adorando, pois tu és santo. Ele é o quê? Santo. Sei que estás ouvindo, anjos te adorando,
queremos fazer todas as coisas certas, sermos pessoas bem colocadas na sociedade. Queremos também, Pai, todas as vezes que estivermos na Tua presença, nos sentimos consumidos pelo Teu amor, tão grande amor, Pai. Queremos descobrir e queremos que seja revelada a nós a Tua santidade. A santidade que não oprime, a santidade que não destrói o pecado enquanto ele está no pecador. A santidade que salvou o pecador do pecado, para então destruir o pecado que era do pecador. A santidade que não exclui os imperfeitos, mas é a santidade que ensina os imperfeitos o caminho da perfeição. A santidade que não isola dos imundos, mas a santidade que se faz carne e caminha no mundo que imundo é. A santidade que não fica olhando toda hora para ver se a roupa sagrada se sujou nas poeiras da vida, mas a santidade que assumiu a posição de maldito na cruz por nós. Nós não sabemos, Pai, eu não sei. Eu não sei dar o meu melhor, eu não sei fazer tudo que eu posso fazer, eu não sei. Mas nessa noite, Pai, queremos dizer que Tu és santo. E que o Senhor está reinando sobre todo o universo. E que por mais que o mundo viva a cada dia um caos maior, nós acreditamos, Senhor, que há um plano para cada um daqueles que buscar e perseverar e buscar o Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Alguém pega a minha Bíblia ali para mim, por favor? Pode ser Paulo, tem que ser você. Se puder pegar aquele negocinho ali. Obrigado, irmão. Feliz Natal para você. Obrigado. O seu nome é Adrian mesmo ou é tipo um apelido? É Adrian mesmo? Você sabe a origem? É Rock 4. Foi só uma pergunta, eu não estou zoando, porque meu nome é Thiago Grulha. Vou zoar quem? Já me chamaram de Thiago Grolha. Foi chato, Grolha, nada a ver, mano. Pior que tava no cartaz, mano. Vamos parar, cheguei lá. Conosco nessa noite, Thiago Grolha. E quem é? Nome parecido com o meu, né? O mais engraçado, quando eu comecei Você quer água também? Obrigado, irmão, porque eu nunca consigo abrir e falar ao mesmo tempo. É fácil, para de falar e abre, mas eu não consigo parar de falar. Gente, é tão bom beber água. Ficar com inveja é pecado. Quando eu gravei meu primeiro CD, eu entrei no ônibus, porque eu ainda ando de ônibus e trem, né? Eu falei pra vocês, eu não tenho carro. Eu falei, eu sempre falo que mais alguém sente no coração, né? Tava lá no busão, tinha acabado de entrar, eu vi uma senhora bem de idade, assim, sentada no primeiro banco, e fazia um tempo que eu tava olhando ao céu pedindo uma namorada. E aí, quando eu entrei, aquela mulher segurou meu braço e falou, oi! Eu falei, senhor, eu não especifiquei a idade, mas também não é pra tanto. E aí, não, senhor, é ela? Nada contra. Espero que eu também, né, viva muitos dias, mas eu tinha 25 na época, ela devia ter uns 80, não rola, não. Minha mãe não quer deixar. Eu até pensei, minha mãe não ia rolar. Ela, oi? Eu falei, oi. A gente tirou o braço e ela, calma, eu tô calmo. Você não é aquele cantor? Eu falei, ufa, deve ser alguém da igreja, né? Ô, irmão, sou eu sim. É isso mesmo, Felipe, né? Eu falei, não, irmão, não é Felipe não. É Thiago. Isso, Thiago Brooks. Até hoje, meus amigos assim me chamam de Brooks. O Baruco me chama de Thiago Brooks. Deixa eu parar de falar besteira, abre a sua Bíblia aí. No livro de Ruth. Por favor. Uma vez eu fui almoçar na casa de um amigo meu.
E o filhinho dele foi me receber, porque as crianças me amam, né? Eu acho que é porque a gente tem quase o mesmo tamanho. Eu estava chegando para almoçar, o filhinho dele me viu e começou a gritar para a mãe dele: Mãe, o Thiago Gula chegou. Cara, primeiro capítulo mesmo, cara. Eu tenho tentado ler a Bíblia novamente, de Gênesis a Apocalipse, e quando não me dão um tema específico, se o Paulo me deu, eu esqueci. Então, é como se ele não tivesse dado. Quando não me dão um tema, eu costumo compartilhar aquilo que eu acabei de ler. Então, eu comecei a ler o livro de Ruth, terminei Juízes recentemente. Estava pregando então sobre Juízes, falava sobre Jefté nas últimas pregações. E quando eu comecei a ler o capítulo 1 do livro de Ruth, nessa época de início de ano, né, que está chegando, e final de ano que já está aí, época de festas de Natal, Ano Novo, aquela ceia com a família, aqueles tios que você não vê há muito tempo, aquelas tias que acham que você não é uma criança. Isso acontece comigo, muito bom. E aí, lendo essa história, eu fui tomado de uma vontade muito grande de compartilhar com as pessoas. E eu quero ler com você a leitura um pouquinho longa, então relaxa aí, fica olhando a sua Bíblia. E eu prometo que eu vou ser breve na palavra, não vou passar do horário. Você costuma acabar que horas aqui, Paulão? Fala a verdade, precisa falar a hora que Deus mandar. Eu sabia que ele ia falar isso. Vamos lá. Livro de Ruth, capítulo 1. Deixa eu esperar a Vivi pegar a Bíblia, porque ela estava lá mexendo. Irmãos, a Bíblia dela no celular, para não ficar achando que ela estava mandando mensagem para alguém, não. É Deus que está mandando mensagem para ela. Não teve graça, tá bom. Diz assim o texto de Ruth, a partir do capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse versículo é muito importante para você entender o contexto dessa história. Essa família sai de Belém de Judá por uma necessidade, por um momento difícil. Eles não estavam negando as suas origens e nem abandonando o lugar onde eles haviam aprendido de Deus. Era uma situação difícil. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Aí parece que essa vai ser uma história bonita de uma família, mas no versículo 3 já começa: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, ou Orfa, não sei a pronúncia correta, e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Aí versículo 5 de novo, uma notícia triste: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, lá em Moabe ela recebeu notícias de que Belém agora estava mais uma vez sendo suprida, mais uma vez em condições de subsistir. Ela voltou, ou estava a caminho. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estiveram. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Ou seja, o relacionamento deles era muito bom. Eles tinham harmonia. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse:
Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos. Aí tem um monte de verbo aqui que é difícil de ler, então se eu errar, vocês me perdoem. Olha esse verbo: esperá-lo-ieis até que viessem a ser grandes, abster-vos-ieis, é isso aí que você ouviu, de tomardes marido. Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo chorai em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta com tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste. Essa frase aqui, esse texto todo mundo conhece, quem já foi em casamento conhece. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Esse é o texto, um pouco mais longo. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a minha leitura defeituosa. Por que esse texto me abençoou tanto e por que ele tem a ver com a gente nesse começo de ano ou final de ano, nessa fase que nós estamos? Noemi precisava recomeçar. A vida a obrigou a recomeçar. Mudou o calendário. Era abril, mas para ela já era dezembro, no último dia, recomeça. A vida rasgou todas as folhas e disse: você não vai esperar o ano novo para fazer voto, não. Tem que ser agora, você tem que sair daí e fazer alguma coisa, porque a sua vida precisa de um novo rumo. Ela tinha que recomeçar. Ela tinha que fazer algo novo. Ela tinha que se redescobrir. Ela tinha que entender o que fazer com o fôlego que ainda estava nela. Ela precisava de um novo caminho, como muitos de nós. E aí ela começa saindo de Moab e indo para Belém de Judá. E ela está com as suas duas noras, que estão dispostas a caminhar com ela, estão dispostas a abrir mão da vida delas para viver com Noemi, estão dispostas a abrir mão do seu povo, a abrir mão dos seus deuses, a abrir mão da sua cultura. Elas queriam ser colunas para Noemi, elas queriam ser muletas para Noemi. Noemi, fica tranquila, não vamos deixar você sozinha, seremos como satélites rondando ao seu redor. E aí Noemi faz aquilo que nós às vezes não conseguimos fazer, que é o primeiro ponto, o primeiro conselho que eu dou para você e para mim primeiro. Noemi olhou para elas e disse assim: não, podem ir embora, vivam a vida de vocês, sorriam, casem, passeiem, comprem roupas no shopping, façam chapinha, sejam felizes. Ela não obrigou ninguém, ela não amargurou o coração, prendendo as pessoas com ela porque ela estava carente, prendendo as pessoas com ela porque ela estava sofrendo. Ela não culpou ninguém pelas tragédias da sua vida. Preste atenção no que eu vou falar para você agora, preste atenção nisso. Quando nós perdemos algumas coisas na vida, nós sufocamos a vida das coisas que ainda estão com a gente. Quando perdemos algumas coisas na vida, sufocamos a vida das coisas que ainda estão com a gente. Não, Ruth, é isso mesmo, vai ter que ficar comigo. Estou sozinha. Quem que vai me ajudar? Quem vai ler os livros para mim? Quem vai me carregar quando eu precisar? Você sabe que de noite eu tenho vontades de coisas que eu não consigo fazer sozinha. Pega água para mim. Ruth, pega água. Ô, me leva no shopping. A vida de vocês agora vai girar em torno de mim, porque eu mereço, eu sofri. Olha o que a vida fez comigo.
Eu mereço que vocês parem com tudo para andar comigo. Eu mereço que qualquer hora que eu ligar para vocês, vocês me procurem e venham até mim. Eu mereço que você abra mão de qualquer sonho que você tinha, porque eu estou vivendo um pesadelo. Ela não fez isso. Pelo contrário, ela disse: não. Que isso, Ruth? Ô órfão, que isso? A vida não gira em torno do meu umbigo. Deus tem sonhos para vocês também. Deus tem planos para vocês também. Há uma vida para vocês viverem também. Há coisas que vocês precisam fazer. Há lugares que vocês precisam ir. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso dar até alguns conselhos. Eu já vivi tanta coisa. Eu já fiz tanta coisa. Ô órfã, vou te falar. Tem um salão que fica ali em Moabe. Ela faz uma unha incrível. E ela vai falando. Mas a gente não é assim. Ou a maioria de nós não somos assim. A gente acha que nós merecemos porque a vida foi ruim com a gente, ou a gente acha que nós merecemos porque tivemos um passado difícil, ou nós achamos que nós merecemos porque não temos aquilo que merecíamos ter, e nós começamos a sufocar as pessoas que estão ao nosso redor, e nós sufocamos o ministério, e nós sufocamos o marido, e nós sufocamos a esposa, e nós sufocamos os filhos, e queremos que eles fiquem rondando ao nosso redor, e sufocamos o líder dos jovens, e sufocamos o líder do louvor. Por quê? Porque a gente acha que tem direito de que todo mundo nos ajude a recomeçar, terminando com a própria vida. É como se fosse aqueles desenhos que alguém, para voltar a ter vigor, colocava a mão em outro ser humano e ele ia ficando amarelo e o outro ia ficando corado. Ele ia ficando amarelo e o outro ia ficando corado. E quando ele tirava a mão, aquele morreu, mas agora eu estou vivo. Tem gente fazendo isso. Você se agarra nas pessoas, você está sugando tudo que elas têm, e você não percebe que tudo bem, o seu braço está saudável, o seu rosto está feliz, mas a pessoa está morrendo. Se você quiser recomeçar, e se você precisar começar um ano diferente, eu preciso. O nosso passo tem que ser igual ao de Noemi. Eu não vou sufocar as pessoas para encontrar fôlego para mim. O fôlego que eu preciso não está no pulmão do outro. O fôlego que eu preciso está em Deus. Em Deus. Quantas pessoas, quando pedem as coisas que amam, sufoca as coisas que têm. Pega o carro, pega o dinheiro e vai acabando com tudo que tem, achando que assim está recomeçando. Faça como Noemi. Ela olhou para Ruth e disse: calma, filha, você também tem que viver. Diga isso para o seu marido: calma, amor, você também tem que viver. Fale isso para sua esposa: calma, gata, você também tem que viver. Dá um beijinho aqui. Fale isso para o seu pai. Seu pai não tem que viver em função de você. Seu pai não tem que fazer todos os seus desejos. Faça algo por ele. Surpreenda seu pai, surpreenda sua mãe. Diga para eles: eu sei que vocês têm vida também. Eu não sou o melhor exemplo disso não, mas eu gosto de contar algumas histórias porque elas são engraçadinhas para mim, pelo menos. Vocês não rirem, tudo bem. É aniversário de casamento dos meus pais. E a gente vai fazer? Meus pais fazem tanto pela gente. Meu pai, ele usava o mesmo terno o ano inteiro para comprar roupa pra gente. Meu pai, todo domingo na igreja, usa o mesmo terno. Até que um dia eu falei: ô pai, eu falei brincando, né? Que coisa de adolescente. Ô pai, troca esse terno. E ele ficou meio chateado, não falou nada, ficou meio calado. E a minha mãe depois veio conversar comigo: sabe por que o seu pai tem o mesmo terno? Eu falei: não, porque já comprou 3 tênis para você. É por isso que ele tem o mesmo terno. Acabou comigo, né? Eu falei: ah, tá bom, pelo menos aqui é o tênis. Mentira! Eu não sou insensível assim não, mano! Tá doido? Falei assim não. Pedi perdão pra ele depois. No nosso aniversário, sempre meu pai e minha mãe, nós não tínhamos... Somos de uma família humilde, ainda somos, mas éramos bem mais. Mas qualquer aniversário, tava lá, Coca-Cola. Tinha que ter Coca-Cola, irmãos. Tava lá um bolinho com morango. Tem fotos lá em casa, se quiser ver depois, pede a minha mãe. Eu falei: gente, vamos fazer alguma coisa no aniversário de casamento dos nossos pais.
Vai fazer o quê? A gente não queria fazer um negócio assim, tipo, vamos levar no restaurante. Todo mundo faz isso, mano. Seja criativo, acorda. Fazer um negócio diferente. Aí meu irmão falou, vamos pagar uma viagem pra fora do país. Eu falei, seja criativo, não louco. Você me respeita. Vamos com calma. Aí o que a gente fez? A gente transformou a nossa casa num restaurante. Mano, foi muito louco. Pegamos a mesa que estava na cozinha, a gente quebrou a mesa, né? Tudo bem, o importante foi a oportunidade. Colocamos a mesa na sala, arrumamos uma mesinha assim muito louca. Contratamos cozinheiras. Claro, era minha prima, tudo bem, contratei. Aí passamos um cardápio para elas, fizeram uma comida assim, meu irmão. Mas uma comida. Usamos roupas sociais, acredita? Eu usando roupa social só por amor para fazer isso, meu. Todo mundo de roupa social. Pegamos, não só eu e meus irmãos, aquelas folhas de papel pardo, que é grande. Aí escrevemos restaurante dos Grulhas, colocamos no portão da nossa casa. O engraçado foi que começaram a bater na porta de marmitex. Verdade, não estou mentindo, 2 pessoas passaram lá. Tem marmitex! Eu saí de roupa social. Foi muito louco, mano! Foi muito louco! Aí os meus pais chegaram da igreja, isso domingo de manhã. Meus pais chegando de carro. Eles já viram aquele portão com um negócio, restaurante dos Grulhas. E os 3 irmãos assim de terra, assim, colocamos um papel, pano de prato. Pano de prato, ficamos assim, ó. Eles entraram, nos colocamos sentados na mesa, os servimos, mas antes abrimos a Bíblia. Lemos um texto, oramos. Foi tão simples, custou tão pouco. Mas aquele dia nós estávamos dizendo assim para os nossos pais: a gente sabe que vocês têm vida, que vocês não precisam viver só para a gente. A gente quer que vocês tenham os seus sonhos, que vocês continuem, pai, mãe. Eles choraram, a gente chorou. Isso nunca mais vai ser esquecido. Sabe por quê? Porque a vida não gira em torno da gente. Precisamos ser menos egoístas. Precisamos ser menos preocupados com o que temos, com o que vamos fazer. Ofereça de vida. Eu tenho caminhado com alguém maravilhosa. O nome dela é Ariane. Ela é incrível. Uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. E ela passou por uma situação muito difícil, está passando dificuldades de saúde, problema nos rins. Enquanto ela estava no hospital, na consulta, o médico falando várias coisas para ela, que seria talvez difícil, a operação seria arriscada. E ela ouvindo, e ele perguntou: tem alguma dúvida? Ela disse: tenho. Eu vou poder continuar doando sangue? Meu Deus. O médico falou: você está doido? Tu falou que você pode. Eu só queria saber se eu poder continuar doando. Isso, sabe o que é isso? Isso é um coração de Noemi. Ruth, vai vir na pipa, menina! Vai andar de bicicleta. Eu sei que está doendo em mim, eu sei que você quer me ajudar, mas a vida não é só isso. A vida não é só esse quarto escuro onde eu estou. Abra a janela para você ver, tem um sol lá fora. Vivam! Como faz falta ter gente assim no nosso meio. Não te convidaram para ir para algum lugar. Problema deles, vai lá, torce para que seja legal, que eles se divirtam, para de ficar pensando: ai, que bom que choveu. Não faz isso, pecador. Que bom que choveu. Noemi, preste atenção. Noemi não estava preocupada em ficar se lembrando todos os dias de um passado difícil. Ela preferia falar sobre um futuro de esperança para quem estava ao redor dela. Será que você não é alguém assim? Só sabe falar de um passado triste, só sabe falar de tragédia, e tanta gente do seu lado precisando que você diga para ela: o amanhã vai ser melhor, o amanhã vai ser melhor. Coração de Noemi, coração de Noemi.
Senhor pode fazer coisas assim com a gente. Um ano novo, quando você fizer a lista de ano novo, se você faz isso, pega do ano passado e perceba quantas delas dizem respeito a nós. Que nesse novo ano, abre uma porta para mim, Senhor. Que nesse final de ano, tenha um coração de Noemi. Sabe o que Noemi faria se ela estivesse fazendo a lista de Natal dela, do ano novo? Ela diria assim: Senhor, cuide de Ruth, que ela tenha filhos, que ela seja feliz. Senhor, meu desejo do ano que vai chegar é que Orfa tenha tantas boas experiências quanto eu já tive. Está aqui, ó. Versículo 9. O Senhor vos dê que sejais felizes. No auge da tristeza dela, ela conseguia desejar felicidade para os outros. Nesse novo ano, peça ao Senhor o coração de Noemi. Peça ao Senhor a capacidade de, com as mãos acorrentadas pela tristeza, empurrar alguém na gangorra e dizer para ela: seja feliz, seja feliz. Porque o Senhor vai preparar o seu momento. O Senhor vai preparar alguém para ajudar você. Eu não estou dizendo aqui que você tem que esconder ou mentir. Em nenhum momento Noemi mentiu. Tem um momento daqui do texto que ela chega a falar que o Senhor fez o coração dela se amargurar. Ela não estava dizendo que a vida dela era fácil. Ela não estava dizendo para as meninas: meninas, eu estou bem, está tudo tranquilo, pode ir para lá, faz o que você quiser. Não, ela estava dizendo: está difícil para mim, mas vai ficar mais difícil ainda se vocês não forem felizes. Que lindo isso. Mais triste para mim é se você achar que ficar triste por mim me fará feliz. Essa é uma que bonita ela está dizendo. Mais triste para mim é se você achar que se você ficar triste por mim me fará feliz. Não, eu quero que você me ame, mas que você viva. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, e é que eu acho tão bonito, é que às vezes, ou muitas vezes, nós fazemos algo parecido com o que Noemi está fazendo aqui, mas não do jeito que Noemi fez. Quando ela manda as suas noras irem embora, quando ela diz que elas podem viver a vida delas, ela não faz isso com manha, carrancuda. Não, se você não quiser me levar, tudo bem, vai lá, joga futebol, tá? Eu quero melhor para você, tá? Tchau. Não, sabe o que ela fez? Ela beijou. Não importa quão amargas sejam as circunstâncias ao redor, o seu beijo ainda pode ser doce. Eu te abençoo, filho, pode ir. Eu te abençoo, filho, pode ir. Oh, eu não quero mais tocar na banda. Deus tem colocado no meu coração de fazer um CD só. Vai lá, eu deixo, porque Deus é Deus, né? Se Deus está mandando você fazer, quem sou eu para falar para não fazer? Vai lá. Que o Senhor te abençoe. Então, a primeira noite de apresentação vai ser tal. Não, não quero não. Ó, eu te abençoei, para cada um na sua. Quando você tiver um coração igual ao de Noemi, você vai conseguir abrir mão das coisas, dando um beijo no rosto, dizendo: eu te abençoo. As pessoas precisam da tua bênção. As pessoas precisam ouvir você dizendo assim para elas: eu não consigo andar no seu ritmo, mas eu te abençoo, vai em frente. Eu não consigo fazer o que você está fazendo, mas se você consegue, eu te abençoo, vai em frente. O seu beijo pode ser doce. E terminando a minha palavra, falando sobre o coração de Noemi, o versículo 18 diz assim: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, ela falando e pensando sobre Ruth, deixou de insistir com ela. Existe uma frase que é mais ou menos assim: tem horas que é melhor deixar de insistir. Já ouviu isso? Tem hora que é melhor parar de insistir. Mas nós usamos essa frase para um aspecto negativo. Ah, já falei para ele que ele precisa estudar mais, eu não vou ficar falando todo dia. Parei de insistir. Já falei para ele que ele tem que ser mais carinhoso, que ele tem que lembrar das datas. Já falei para ele que o nosso aniversário de casamento é em abril, não é maio. Parei de insistir. Mas aqui é diferente. Eu quero terminar dizendo isso para vocês. Aqui é diferente.
Noemi tinha um coração incrível. E ela estava disposta a abrir mão de tudo e de todos. Ela não queria ser um peso para ninguém. Ela não queria que ninguém tropeçasse nela e caísse e perdesse alguma coisa. Ela não queria que ninguém chorasse por ela. Sejam felizes. Mas ela descobriu uma coisa. Quando Deus coloca alguém no seu caminho, meu irmão, quando Deus escolhe alguém para caminhar com você, quando Deus escolhe alguém para chorar com você, quando Deus escolhe alguém para ajudar a carregar o seu fardo, você vai dizer para ele: não precisa, pode ir embora. Você pode bater a porta na cara dele, pode ligar o telefone de madrugada, não responde e-mail, mas ele vai continuar perseguindo você, porque a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus tem levantado pessoas para ser a bondade e levantado pessoas para ser a misericórdia dele, perseguindo o coração daquele que está sofrendo. E não adianta você dizer que não quer, eles vão continuar. Você pode dizer que não precisa, no outro dia ele vai estar na sua casa. E você tem que aprender o que Noemi aprendeu. Sabe o que ela aprendeu? Pode me amar desse jeito, eu não vou mais insistir. Pode cuidar de mim desse jeito, eu não vou mais te impedir. Pode me ligar com tanta frequência, eu preciso disso. Você não me incomoda. Irmão, o Senhor levantou pessoas que quando você olha no fundo dos olhos delas, sabe o que você escuta? Quando você olha no fundo dos olhos dessas pessoas, eu não sei se você tem alguém assim, mas todo mundo tem alguém que Deus levantou. Quando você segura na mão dela e ela fala assim para você: deixa eu ir com você, deixa eu cuidar de você. Se você fizer silêncio e olhar nos olhos dela, você vai escutar assim: não insista para que eu te deixe. Não tente me obrigar a não te seguir, porque aonde quer que você for, eu irei com você. E onde quer que você se deitar, seja numa cama confortável ou num chão duro, eu vou me deitar com você. O seu povo será o meu povo, os seus amigos serão meus amigos, o teu Deus será o meu Deus, os seus princípios serão os meus princípios. E se um dia você morrer, a saudade será tão intensa que eu não vou conseguir abandonar esse lugar, e ficarei ali até também morrer e ser sepultado. E que o Senhor faça qualquer coisa comigo, se não for outra coisa a nos separar, a não ser a morte. Sabe esse pastor que fica insistindo para você caminhar com ele? Será que não é a bondade do Senhor que está te perseguindo? Sabe essa garota da igreja que de vez em quando te procura, te convida para ir nas reuniões dos jovens? Será que ela não é a misericórdia do Senhor perseguindo a sua vida? Será que essas pessoas que a gente acha que estão nos incomodando e chateando, não é a mão de Deus trazendo você para perto dele? Chega uma hora que nós temos que parar de insistir. Eu não vou mais mandar você embora, eu não vou mais dizer que eu não preciso, eu preciso sim, pode vir. Não, mas se eu for aí, eu vou passar um ano novo com você, pode vir. Eu não vou mais ficar constrangida, não. Se o Senhor levantou você para me levantar, vamos permanecer juntos. Hoje você tem uma oportunidade aqui com a gente de tomar uma decisão em relação ao que vai acontecer ainda. Não é sobre o que aconteceu. Noemi não estava preocupada em tomar uma atitude em relação ao que aconteceu. Pertence ao Senhor. Eu não posso mudar as coisas. Eu não sei ressuscitar mortos. Eu não sei voltar no tempo. Isso eu não posso mexer. Mas ela tomou decisões pensando no hoje e no amanhã. E a primeira coisa que ela fez: eu não vou sufocar as coisas que Deus me deu. Eu não vou usar as coisas que eu tenho de maneira tão intensa, de maneira tão despreparada, tão irresponsável. Porque na verdade eu não estou trabalhando tanto porque eu gosto de trabalhar, é porque lá no passado aconteceu tanta coisa. E hoje eu não consigo mais conviver com quem eu sou, com as coisas que eu vivi. E o trabalho me ajuda a esquecer, o trabalho me ajuda a mudar. E você trabalha, e você faz, e você se entrega, e não percebe que você está sufocando o que Deus te deu.
tenho um casal que eu gosto muito. Eu conheci numa igreja e infelizmente o seu filho faleceu. Ele morreu de câncer, 14 anos de idade. E eles estavam tão sofridos que eles começaram, e eles precisavam fazer isso, quem sou eu para falar que eles não fariam, mas eles começaram a sufocar a fé. Porque tem gente que sufoca a fé, sabia? Me responde agora, mostra agora, por que isso aconteceu? Por que as coisas estão desse jeito? Me dá um sinal! E foram sufocando a fé, sufocando a fé. Hoje eles estão no espiritismo, esperando que o filho apareça todas as noites dizendo que está bem. E espíritos os visitam dizendo que ele está bem. Sabe por quê? Porque eles sufocaram a fé. Oração já não era um jeito de se aproximar. Oração era um jeito de resolver o passado. O passado já está resolvido. Aconteceu, Deus tem outra coisa para você. Não, eu vou orar. Esses dias eu fui pregar numa igreja, uma vez por mês. Porque assim, você sabe que eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Paulo sabe disso e quem nos convida sabe disso. Todo lugar que nós vamos, ministerialmente, trabalho musical que nós temos, há um custo. A igreja investe um dinheiro. E há muitos lugares onde eu moro num lugar muito pobre, e muitas igrejas lá que queriam fazer eventos com a gente, eles não podem por condições financeiras. Eu falei, Deus, eu não sou pastor, eu não fiz curso de nada, mas eu vou pregar nos lugares, as pessoas algumas vezes são abençoadas, eu quero fazer alguma coisa. E aí nós criamos um projeto que uma quinta-feira por mês, na igreja de um amigo nosso, nós fazemos um culto chamado Papo Aberto, onde eu sempre prego e alguém canta, e tem sido muito legal, muitas conversões, reconciliações e muita alegria também, muita diversão. É muito bom, muita comida, aleluia. Isso aqui é meu troféu, irmãos. E acabou o culto, havia ministrado, e eu gosto muito quando as pessoas vêm conversar comigo depois do culto, porque a gente acha que todo mundo entendeu o que nós queríamos dizer, mas nem sempre isso é verdade. Acabou o culto, minha irmã chorando, ora por mim, a pregação de hoje me fez ter ânimo para lutar por uma coisa. Aí eu fico com medo. Pelo quê, mano? Não, só ora não. Meu irmão, quando eu venho com esse papo para cima de você, só ora, cuidado. Dou-lhe um conselho, cuidado. Chamei, senta aqui, vamos conversar. Ele pode falar, o que está acontecendo? Edita isso aí, irmão, eu não coloco isso aí em lugar nenhum. Hein? Não fala nome nem nada, mas não é bom, né? Colocar. Ela me disse que o ex-namorado dela estava namorando. E ela sabia que era ele que Deus escolheu para ela. E ela ia começar a fazer um jejum para ele terminar com a menina. E ela queria que eu orasse por isso. Você quer que eu ore pelo quê, irmão? Ora para ele largar dela. Ela é da igreja? É, mas ele é meu. E eu conversei com ela. Ela está sufocando a fé. Ela está usando a fé para fazer aquilo que a fé nunca faria. Ela está usando as orações para ter aquilo que Deus jamais daria. Nosso Deus não é egoísta. Nosso Deus não constrói um lar com o bloco da destruição do que está do lado. Deus não precisa destruir um castelo para construir outro. Deus não faz assim. E eu conversei com ela, foi muito especial. E ali ela tomou a decisão de não fazer mais isso. Será que você não está sufocando aquilo que Deus te deu? Afrouxa um pouco esse laço. Vive. A segunda coisa é, se você abrir mão de alguma coisa, que seja com um beijo no rosto. Se as situações estiverem difíceis ao redor, amargas, que o seu beijo continue doce. Pode ir. Eu te abençoo. Não precisa mais fazer isso. Eu te abençoo. Deixa que eu cuido. Eu te abençoo. Abençoe as pessoas. Abençoe aqueles que te traíram. Abençoe aqueles que te abandonaram. Abençoe os seus inimigos. Abençoe aqueles que te agrediram. Abençoe. Abençoe aqueles que prometeram e não cumpriram. Abençoe aqueles que não sabem o seu valor, porque Deus está nessas coisas. Abençoe, porque você é abençoador. Você não
quando alguém for levantado por Deus para te levantar, e Ele insistir para andar contigo, para orar por você, para te ajudar, para te fortalecer, talvez seja a hora de você parar de insistir que Ele desista. Pode me ajudar, pode me abençoar, pode orar por mim, pode me ajudar. Um missionário estava numa igreja pregando uma bênção, ele fez um apelo financeiro: preciso fazer uma viagem e eu tenho muita vontade de abençoar aquelas pessoas. O Senhor colocou isso no meu coração, eu não tenho condições, eu queria que vocês levantassem esse valor, e eu não quero nada mais do que o valor da passagem da hospedagem. Ele fez o apelo, levantou o valor exato, mas um garoto que já tinha ajudado financeiramente começou a ser incomodado por Deus. Dá mais para ele. Você tem mais aí, dá mais para ele. Ele: mas Senhor, Ele disse que está bom. Dá mais. Pai, Deus, está bom. Aí ele chegou no missionário e disse: o Senhor me disse para te dar mais. Ele disse: eu não quero. Ele: está vendo, Deus? Ele não quer. Insiste, menino. Deus mandou te dar mais. Não quero. Eu não preciso. O Senhor te abençoe, obrigado. Você já nos abençoou, deu uma oferta alta que eu vi. Deus te abençoe, não precisa. E o garoto foi sentar, o jovem foi sentar, e Deus insistindo com ele: menina, abençoe esse missionário. Como, Senhor? Deus deu estratégia. Ele estava com um casaco, ele se aproximou do missionário, deu um abraço nele e colocou o dinheirinho no bolso. E ele sentiu uma paz quando ele fez isso. Foi Deus que mandou mesmo. O missionário tinha alugado um carro e foi até o local aonde ele tinha que viajar. Não, minto, ele não tinha alugado o carro, ele estava com o pessoal da igreja. Só que o pessoal da igreja tinha outro compromisso, deixaram ele no aeroporto e foram embora. Quando ele chegou no local, o voo dele já tinha saído. Houve uma mudança de horários e ele não tinha recebido essa mensagem. Quando ele olhou, ele precisava pagar um valor para alterar o voo e conseguir viajar, mas ele não tinha dinheiro. E ele começou a ouvir Deus falando no coração dele: olha no seu bolso. Senhor, não tem nada no meu bolso. Olha no seu bolso. E quando ele colocou a mão no bolso, era a quantia que ele precisava para pagar a mudança do voo, que aquele menino tinha insistido até o final. Quando as pessoas disserem que você não precisa fazer algo por elas, mas Deus continuar insistindo no seu coração, insista com elas também. E se elas não quiserem ser abençoadas, abençoa mesmo assim, o problema delas. Abençoa. Por exemplo, se hoje Deus já falou no seu coração: paga um Big Trust pro Thiago, leva ele no McDonald's. Se você vier falar comigo, eu vou dizer assim para você: não, igual a minha barriga, melhor não. Mas insista, querido. Diga: Thiago. E se eu continuar dizendo que não precisa, insista mais. Até que eu digo: tudo bem, me leva com você. O Senhor levantou pessoas para te abençoar, para te ajudar. E eu quero terminar a minha palavra agradecendo a Deus por vocês. E eu quero cantar uma canção e fazer um apelo, né? Acho que o ser humano, ele vive de desafios. Se não tiver desafio, não tem nada. Não é fácil a gente assumir que não temos um coração tão generoso quanto o de Noemi. Pode lá. Não é fácil assumir que nem sempre o nosso beijo é doce. Tudo bem, vai lá. Tudo bem, pode fazer. Tudo bem, não precisa ir. Tudo bem, eu não vou. Abençoe. O seu beijo é doce. Olha para quem está do seu lado, mesmo que seja um homem. Quero ver agora quem vai decorar. Diga assim para ele: o seu beijo é doce. Vá. Deus irmão com o seu não. Seu beijo é doce, irmão. Pensou? Deus, seu beijo é doce. Não vai sair daqui falando isso para as irmãs, não. Você vai levar uns piá, hein? Apesar que, vai, ó, você estava aqui de olho numa garota da igreja, você é homem de Deus, está olhando por ela há muito tempo e não sabia como chegar nela, é hoje. Chega de mansinho e fala assim: ó,
de acordo com a palavra eu quero dizer, baseado nas Escrituras, com todo o temor do Senhor. Olha pra mim, meu beijo é doce. E o seu? Meu Deus! Que chaveiro abençoado, mano! Se eu não te assinar depois disso, porque ninguém vai aceitar, mano. Desiste, não insiste. Seu beijo é doce, você é uma bênção. Você tem que abençoar. Não importa o que está acontecendo, abençoe. Ame, cuide, seja como Noemi. E quando Deus te mostrar que Ele te deu alguém, um pastor, um líder de jovens, um ministro, um amigo, um pai, uma mãe, um filho, que é usado por Deus para alimentar o seu coração, honre essas pessoas. Honre essas pessoas. São anjos que o Senhor colocou na sua vida. Eu escrevi um livro recentemente, um livro de frases. E uma das frases diz mais ou menos assim: os anjos não são eternos, mas conviver com eles, não é isso não. Os amigos não são eternos, mas conviver com eles pode nos levar à eternidade. Seu pastor não é eterno, mas talvez se você começar a caminhar com ele, ele vai te mostrar o que é eternidade. Há pessoas que passam tão pouco tempo com a gente, mas nos ensinam tanto, nos abençoam tanto. Houve uma menina que fez isso comigo, eu nunca mais vou esquecer, eu já contei a história dela aqui. Morrendo de AIDS, ela me ensinou o que era viver. Nos últimos dias dela, o beijo ainda era doce. Essa canção se chama Tempo para Amar. Enquanto você está ouvindo, feche seus olhos, por favor, igreja. Se você puder ficar um pouquinho com os olhos fechados. Se você não puder, tudo bem, eu não vou ficar te olhando feio não. Meu beijo é doce. Se quiser ficar de olho aberto, está cansado, está quase dormindo aí, fica à vontade. Mas se você puder fechar os seus olhos agora, orar, falar com Deus. Eu vou falar algumas coisas para você antes de cantar, que é para você que precisa hoje tomar uma decisão diante de Deus. Deus te deu a capacidade de, mesmo triste, desejar a felicidade daqueles que estão ao seu redor. O Senhor não quer que você sufoque a vida das coisas que estão do seu lado, porque algumas coisas que estavam do seu lado não estão mais. As mãos do passado não podem ficar decidindo o seu presente. Deus te deu capacidade de ter um beijo doce, de abençoar seu pai, de abençoar sua mãe. Não importa se às vezes eles não sabem o que falam, não sabem o que fazem, se às vezes eles dão opiniões onde não deveriam dar. Recentemente você teve um atrito, um conflito em família. Não importa. Feche agora qualquer porta que foi aberta no mundo espiritual demoníaco e abre uma porta na direção do céu e comece a beijar, e comece a abençoar, e comece a cuidar, e comece a abraçar, porque isso é o que você é. Não esqueça quem você é, não esqueça do que você foi feito. Você não foi feito apenas do pó da terra, você foi feito do fôlego de Deus. O seu fôlego vem do Senhor, a sua força vem do Senhor, o seu amor vem de Deus, a paz que excede todo entendimento vem do Senhor. Você não precisa sufocar ninguém, você não precisa ser um peso para ninguém. Que as pessoas que estão com você sejam felizes. Será que o seu marido está feliz? Será que a sua esposa está feliz com você? Será que os seus filhos estão felizes? Será que o seu ministro está feliz? Será que os seus amigos estão felizes? Se importe com isso. E Deus está dizendo para você hoje, para você que sabe que é com você, Ele levantou pessoas,
Ele consagrou pessoas para te ajudar, pessoas que insistem, pessoas que não vão parar. Eles não vão parar de acreditar que você pode ser transformado. Seu pai não vai parar de exigir que você mude. Sua família não vai parar de dizer que você pode ser melhor do que você é. Nem sempre eles falam do jeito certo, nem sempre eles falam na hora certa, mas foi o Senhor que os levantou, porque eles são a bondade e a misericórdia do Senhor que vão perseguir você todos os dias da sua vida. Há amigos assim no seu caminho, honre-os. Há familiares assim no seu caminho, honre-os. Há irmãos assim no seu caminho, honre-os. Eles morreriam por você, eles dariam o próprio fôlego para te alimentar a alma, mas não precisa, porque é Deus que faz isso. E hoje eu vim aqui, meu irmão, mas eu não vim aqui para gastar o meu fôlego e encher o teu pulmão. O fôlego que você precisa não vem de mim. O fôlego que você precisa não está nesse grito, não está nessa canção. O fôlego que você precisa está em Deus. E se você está sendo avisado de algo, está sendo dirigido por Deus nessa noite, enquanto eu estiver cantando essa canção tão simples, Deus tem um desafio para você hoje. Noemi se levantou, saiu de Moabe e começou a caminhar até Belém de Judá. Foi em Belém que Jesus nasceu. Jesus é da descendência de Boaz, marido de Ruth, nora de Noemi. Se Noemi tivesse dito não para Ruth, de onde Jesus iria nascer? É claro que Deus é soberano e Ele faria de outro jeito. Mas quando Noemi disse sim para Ruth, ela estava dizendo sim para Jesus. Você precisa dizer sim hoje. Você precisa sair de Moabe e caminhar até Belém. E você vai ver Deus fazendo coisas incríveis, renovando o seu fôlego, te dando esperança. Trabalha mais um pouco, acredita mais um pouco, luta mais um pouco. Eu sou o seu esteio, eu sou a sua coluna, eu sou o seu escudo, eu sou o seu esconderijo, o seu refúgio, eu sou a sua força. E se eu te mandei, tenha coragem. E se eu te enviei, não pare, continue. E eu sei, no meu coração, que há pessoas aqui que precisam disso hoje. E eu desafio você, em nome de Jesus, a deixar Ele adoçar o teu beijo hoje, a deixar o Senhor transformar o teu coração e ensiná-lo a ser como o coração de Noemi. Eu desafio você hoje a segurar na mão da bondade, da misericórdia e dizer para elas: eu deixo vocês caminharem comigo. Ouça essa canção, e se você está precisando disso, enquanto a igreja está orando, sai do seu lugar e venha agora para cá, em nome de Jesus. Venha. Se alguém, deixa Deus trabalhar. Olhei no relógio, o dia já se foi, e eu não disse te amo pra ninguém. Até tive chances, mas deixei pra depois. Quanta coisa na vida eu deixei pra depois também. Pra depois também. Estava com pressa, eu não abracei os meus pais, não escutei a quem pedia atenção. Pra correr e vencer, eu deixei meus amigos pra trás. Estou ganhando o mundo e perdendo meu coração.
Olhei no relógio e ainda é cedo. Eu sinto a alma amanhecer. O amor perfeito lança fora o medo. Quem decide amar, decide viver. Decide viver. Quantos esperam o teu beijo de amor? Palavras que confortem o coração, coração. Em dias de guerra, de ódio e de rancor, o amor de Deus é que traz salvação, salvação. Quem não tem tempo para amar, perdoar, morre por dentro a cada segundo. Nós fomos feitos para amar. Já há pessoas aqui na frente. Deus está trabalhando. E vou fazer mais um último convite. Enquanto a igreja está orando, você percebe que você está sufocando um pouco as coisas que estão perto de você. Você não queria, mas você está fazendo isso. Você percebe que você está perdendo algumas coisas. Talvez até as pessoas que você ama. Deus está aqui nesse lugar. Deus está querendo transformar. Sabe por que Noemi saiu de Moabe? Porque ela recebeu uma informação que lá em Judá havia pão. E ela foi até onde havia o pão. Sabe por que você precisa sair do seu lugar? Se você precisa de uma ministração sobre a tua vida agora, é porque aqui há pão. Pão da vida. Jesus Cristo está aqui querendo alimentar o seu coração. Mas é necessário que você tenha humildade para reconhecer o que Deus precisa fazer na sua vida. Ele quer que você seja usado para fazer pessoas felizes. Ele quer usar você para onde há discórdia, levar beijos doces. E Ele quer te dar amigos e irmãos que vão caminhar com você para sempre. Ele quer que você segure na mão da sua esposa nesse casamento que está um pouco difícil, e que você diga para ela: onde você morrer, eu morrerei. Aonde você se deitar, eu me deitarei. Nunca me deitarei no sofá e te deixarei na cama. Porque todas as vezes que você deixa um lado vazio na cama, um demônio senta e deita ali. Todo lugar vazio que você deixa é preenchido pelo mal. Deus não quer mais o mal preenchendo os lugares vazios que você deixou. E hoje Ele quer mudar essa história. Se há mais alguém que precisa disso, vem aqui à frente e se una a essas pessoas. Se aproxime delas. Caminhe junto com elas até ajudar aonde há pão. Aleluia, obrigado, Senhor. Aleluia. Se Deus está fazendo isso, deixa Ele te quebrantar. Deixa Deus te quebrantar. Tanta coisa que você não diz, tanta coisa guardada em você, tanta coisa que ninguém vê. Deixa Deus tocar. Tanta coisa que Ele quer mudar, tanta coisa que Ele quer fazer. Só precisa abrir o coração para ver o agir de Deus, o agir de Deus. Não sei por que Deus está insistindo no meu coração, porque a bondade faz isso, a bondade insiste. Deus está insistindo no meu coração. É tempo de você voltar. Volte agora, deixa o tempo.
te tocar. Peça perdão, peça cura da tua alma. Aqui há pão, vem aqui há pão. A bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. E sabe um mistério desse texto? Um mistério incrível. A bondade e a misericórdia te seguem é porque você caminha. Se Ele está te seguindo é porque você está caminhando. A bondade quer seguir você do seu lugar até aqui. A misericórdia quer seguir você do seu lugar até esse altar. E eu sei que o altar não é um espaço físico. Eu sei que o pão, que é Jesus, está em todo lugar. Mas existe uma coisa que não está em todo lugar: o propósito de Deus. E hoje é um propósito, hoje é um querer de Deus, hoje é uma direção do Senhor, hoje é uma vontade específica do Espírito Santo de Deus. E se o Senhor está insistindo, é porque há alguma coisa que precisa ser quebrada nesse lugar. E eu preciso que a igreja ore comigo, eu preciso que a igreja interceda, eu preciso que a igreja batalhe, eu preciso que a igreja se prostre, eu preciso que a igreja entenda. Nós estamos num lugar onde o Senhor está se movendo. Nós estamos num lugar onde Deus está dizendo há como recomeçar. Nós estamos num lugar onde Deus está abrindo portas, não portas de emprego, não portas de sucesso, a porta de casa, aquela casa onde você estava escondido, aquele quarto onde você estava segredado. Levante-se, caminhe de Moabe até Judá. Deus quer restaurar você. Deus quer tocar aonde você não tem deixado. Eu vou me ajoelhar aqui, eu vou orar. E se você precisa fazer isso, faça também. Senhor, seus filhos estão aqui, alguns ajoelhados, alguns sentados, alguns em pé. Isso não importa. Mas são seus filhos que estão aqui, Senhor. Pessoas que precisam, como eu, recomeçar alguma coisa. A vida parece que rasgou o calendário e o ano acabou antes do tempo. Parece que algumas coisas aconteceram e riscaram a agenda inteira. Nós somos tão normais, temos famílias, temos trabalhos, Pai, temos sonhos. A gente sente dor, a gente chora, a gente luta, a gente tenta, Pai. As horas vão passando, o dia vai passando, o mês vai passando, o ano vai passando, e a gente olha no espelho e a gente envelheceu, mas parece que as coisas que deveriam ter subido com o tempo continuam conosco. O Senhor está falando profundamente no coração de algumas pessoas aqui hoje. Não pela beleza da pregação, porque eu sou tão comum, mas porque o Senhor é a bondade e a misericórdia nos seguindo hoje. O Senhor veio até aqui com a gente. O Senhor sentou com a gente, o Senhor se levantou com a gente. Precisamos não mais estrangular os dedos, quebrar os dedos do que está perto da gente. Precisamos aprender a segurar nas mãos das coisas que ainda temos. Precisamos amar, Pai. Não queremos que as pessoas que andam com a gente se sintam sufocadas. Queremos que elas sejam felizes. Queremos que elas sorriam. Queremos que elas tenham sonhos. Queremos, Pai, que elas corram. Queremos que elas saltem. Queremos que elas cantem. Em nome de Jesus eu peço agora, Pai, que os meus irmãos, o Thales, o Igor, o Júnior, a Sueli, que eles cantem, que eles sejam felizes. Que o Nivaldo, meu Pai, que a Nilce, minha mãe, que eu possa vê-los felizes e que eu seja feliz porque eles são felizes e que eu esteja disposto a fazer algo por eles, a sair do meu conforto e abençoá-los com beijos e com mais beijos, e que
felicidade para eles. Não queremos sufocar ninguém. Não queremos que ninguém viva a nossa vida, porque somente nós podemos viver a nossa vida junto com Jesus. E hoje, Pai, tem pessoas aqui que quando ouviram a palavra, eles estavam perguntando para o Senhor: Pai, quem vai olhar nos meus olhos e eu vou escutar? Aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que se deitares, ou se ajoelhares, ou sentares, ali estarei eu. O seu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E onde quer que você morrer, ali também morrerei, e serei sepultado. Que o Senhor faça o que quiser comigo, se não for a morte, a única coisa que me afaste de ti. Dê alguém assim para eles, se eles ainda não têm, Pai. Levanta alguém. Levanta alguém para cuidar deles, Pai. Obrigado por essa noite tão preciosa. Obrigado pelos meus irmãos que estão orando alguma coisa aqui que eu não sei. E que se o Senhor precisar fazer algo hoje, Pai, hoje. Se um marido precisar abraçar a esposa hoje pedindo perdão. Se uma esposa precisar abraçar o marido hoje. Se um filho precisar abraçar o pai, o irmão. Se um namorado precisar abraçar a namorada, se um noivo precisar abraçar a noiva, que seja feito isso hoje, se for a sua vontade, Pai. Que em nome de Jesus, essa noite seja lembrada por aqueles que precisam lembrar dela. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode levantar, dá um abraço quem está perto de você aí. Dá um cheiro nele, vê o perfume que ele está usando. Se não estiver usando perfume, compra um para ele. Esse é o seu beijo doce. Fala para ele: eu quero te dar um beijo doce. Chaveca não, irmão, é coisa espiritual, hein? Fala assim: é um beijo espiritual, irmão. Fica calmo. Paulo vai terminar aqui que eu passei do horário, irmão. Lá atrás vai ter CD se alguém quiser. A Bíblia está lá pegando. Tem 3 CDs diferentes, tem os livros também. Se alguém quiser me dá um beijo doce, compra o livro. Se não quiser, fica a sua vida amarga mesmo. Tô brincando, gente. Paulão. Você pode ficar de pé por instante, gentileza? Que privilégio e honra ouvir o Senhor falando conosco, né? É a vida do Tiago. Não é o Tiago falando, mas o Senhor falando através da vida. Recebemos essa palavra em nome de Jesus. Sei que o Senhor vai trazer cura, libertação, transformação sobre a tua vida. Quero agradecer as pessoas que nos visitam aqui. Eu vejo pessoas que eu não conheço. Quero falar que vocês fizeram bem pra gente, tá vindo aqui. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu carinho estar aqui. Vejo também algumas pessoas da igreja que não frequentam a reunião jovens. Também agradeço, vocês estão fazendo muito bem pra gente nessa noite. Amém? Queria convidar o pastor Marcos. Pastor Marcos, vem fazer uma oração aqui pra gente. Deus te abençoe mesmo, irmão. Muito obrigado pela tua presença. E que o Senhor continue falando contigo esses dias, em nome de Jesus. Amém. Tiago, vem aqui orar com vocês, né? Quem mais está com vocês aí? Vamos orar. É sempre bom, né? Toda vez que a gente recebe o Tiaguinho aqui, os irmãos, realmente Deus tem usado a vida de vocês para nos abençoar, né? Eu sempre que ouço o Tiago pregar, eu fico impactado assim de ver Deus, né? Porque eu, infelizmente, na minha juventude eu joguei fora a minha vida, mas Deus me resgatou. Graças a Deus hoje eu tenho uma família, tenho filhos servindo aqui. Tenho o Adam, meu filho, o Adam, aqui eu beijo doce, meu filho. Você colocou o beijo? Porque era diferente. A minha norinha ali, minha filha, né? E eu quero dizer uma coisa para você: é bom ter uma família, né? É bom ter alguém. E eu quero que nessa noite você abrace alguém, não fique sozinho, abrace alguém e esteja junto. Vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu quero agradecer muito aqui ao Tiago e esses irmãos
pela vida deles, que Deus continue abençoando e que através do ministério deles, Deus levante muitos jovens para pregar, não só jovens, mas há muitas pessoas maduras aí que não sabem a direção, estão perdidas, né? E eu creio que Deus vai restaurar as nossas vidas nessa noite. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de ouvir a Tua Palavra, através aqui da vida do Tiago, dos seus irmãos que estão aqui, dos nossos irmãos. Que o Senhor continue abençoando, e nós te louvamos por esse tempo tão gostoso, Pai, que essa palavra possa entrar mesmo no nosso coração e fazer diferença na nossa vida. Nós que temos a responsabilidade como ministros, também como pais, como sacerdotes do nosso lar, que nós possamos sim dizer sim a Deus, abrir as portas dos nossos lares para que Deus entre e faça diferença na nossa vida. E eu oro e agradeço também o Paulinho, a Maria, o Adrien, a Camila, que estão juntos aí com os jovens, adolescentes. Que Deus continue abençoando a vida do Paulinho, da Maria, do Adrien, da Camila, pela disposição, pelo desejo de realmente aqui levar jovens aos teus pés, Jesus. Nós oramos e agradecemos também, querendo lembrar do meu pastor, o pastor Kelson, a pastora Jardine, que estão lá em Bebedouro. Que o Senhor abençoe a volta deles, em nome de Jesus. Todos os pastores que nos ajudam, que estão junto com a gente neste lugar, e cada membro dessa igreja, cada um que está aqui nessa noite, no nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, Tiago.